dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre expressões regulares num contexto um pouco mais teórico. Então, até aqui eu utilizei o Python, palavras cruzadas de expressões regulares e várias ferramentas que pensam em expressões regulares no contexto mais pragmático de como a gente vai usar essa ideia para detectar padrões de strings, para fazer buscas em strings e várias operações importantes, né, no dia a dia da programação. O meu interesse agora é tentar olhar por um lado um pouquinho mais teórico, tentar ver como a expressão regular se encaixa nessa teoria de computação, teoria de compiladores, e quais são as diferenças entre as expressões regulares que aparecem nos nossos códigos e as expressões regulares que aparecem nos livros sobre linguagens regulares, né, que poderia aparecer num livro de compiladores. E eu quero fazer uma ponte entre essas duas ideias, até porque isso vai ser importante quando a gente for discutir o nosso próximo tema, que são autômatos, que é um mecanismo de implementação, na verdade, um modelo teórico de computação que serve para implementar expressões regulares. E tem uma relação muito interessante entre autômatos, ou determinados tipos de autômatos, que eu vou definir com mais detalhes mais para frente, mas é basicamente uma máquina de estados, onde a gente pode definir precisamente quais são os recursos que essas máquinas possuem, né, o que elas podem fazer, como elas mudam de um estado para o outro, enfim. Existe uma relação bastante interessante entre autômatos, ou essas máquinas de estado, e linguagens em diferentes níveis de complexidade. Então a gente vai ver que as expressões regulares, dentro dessa teoria, são a forma mais simples de linguagem formal que existe e podem ser reconhecidas pela forma mais simples possível de autômato. E existe uma hierarquia que mostra a conexão entre os dois, né? Se eu colocar determinadas funcionalidades adicionais no meu autômato, que tipo de linguagem eu posso reconhecer? Ou se eu pensar pelo outro lado, né? Se eu acrescentar alguns recursos a mais nas minhas linguagens, que tipo de autômatos eu preciso para reconhecer essas linguagens? Esse tema é um tópico importante de estudos em compiladores, em teoria da computação, que eu vou passar só pela superfície, tá? As expressões regulares, ou linguagens regulares, estão na base disso. Elas são a primeira manifestação mais simples de uma linguagem formal e o autômato correspondente, talvez uma das manifestações mais simples de um modelo de computação. Então, o nosso objetivo agora é tentar entrar no cerne da questão. Que define uma linguagem regular? Ou quais são as operações mais básicas possíveis que podem existir nas nossas expressões regulares? E com isso eu quero me livrar explicitamente dessa bagagem, digamos, pragmática do dia a dia. Todos esses recursos e, e penduricalhos e coisinhas a mais que as expressões regulares que a gente usa de fato no dia a dia trazem e que não tem a ver com o fundamental, né, que vão além do fundamental. Então, vamos começar aqui na página de expressões regulares do Python, e eu quero pular para esse link, né, onde ele implementa as expressões regulares. O nosso objetivo é aprender como que faz isso, tá? Isso vai ser o tema das próximas aulas. É, a gente vai simplificar bastante as coisas, né? Tem várias questões que são complicadíssimas, que não cabem num curso introdutório, e na verdade seriam talvez tema de uma carreira inteira de um programador, por exemplo, lidar com Unicode, né, com alfabetos arbitrários e questões de performance, otimização e algumas extensões das linguagens regulares, tudo isso traz complicações enormes. Então, nosso modelo para as próximas aulas vão ser linguagens muito simples, né, limitadas a alfabetos com poucas letras, sem muita ambiguidade, sem precisar lidar com ambiguidades do tipo, eu tenho os operadores da expressão regular versus letras no alfabeto que colidem com aqueles operadores. A gente vai eliminar todos os problemas. E eu quero chegar no cerne da questão. Então, aqui é um módulo que começa as expressões regulares no Python. Então, começa com uma descrição, primeiro copyright, é, começa com uma descrição sobre as operações fundamentais. É isso aqui que eu quero copiar, porque vai ser a nossa referência para discutir o que é essencial aqui, o que não é, o que é uma extensão com relação às expressões regulares da teoria de compiladores. E se quem tiver interesse pode consultar o código. Esse código, na verdade, é a ponta do iceberg. Seria lindo se o código para lidar com expressões regulares do Python tivesse menos de 400 linhas. Não é o caso. Ele é só a ponta do iceberg, porque a parte complicada está aqui. Esse SRE Compile e esse SRE Parser, que são os dois módulos responsáveis, né? O parse por analisar as strings de expressões regulares, extrair a estrutura delas, e o compile por compilar, né, a partir daquela árvore sintática que o parse retorna, compilar um autômato, e tem um outro módulo em C que roda o autômato. Tá? Então, esses três módulos juntos fazem três, quatro, enfim, tem esse módulo que a gente está aqui, que é só uma espécie de fachada, implementam, né, as expressões regulares em Python. Eu não estou muito interessado nesses detalhes. A gente não vai
tentar reproduzir a implementação do Python, porque ela é cheia de questões, né, de complicações para lidar com todos esses casos patológicos, de extensões, às vezes bem pensadas, às vezes não tão bem pensadas para linguagem de expressões regulares, enfim. Nosso objetivo aqui é simplificar e achar a raiz, né, qual que é o mais simples possível que eu posso chegar pensando nessas expressões regulares. Tá? Então, um dos objetivos que eu quero chegar agora é o seguinte: eu quero achar um conjunto de operações para expressar essas expressões regulares, essas linguagens regulares, um conjunto mínimo de operações. Né? Se tiver um operador que eu consiga escrever como função dos outros, eu vou, como que chama? Eu vou fazer isso, eu vou eliminar aquele operador. Então, eu quero encontrar os operadores fundamentais, as operações fundamentais. Várias operações de expressões regulares, né, das expressões regulares do Python, existem só por uma mera questão de conveniência. Então, por exemplo, quase todas essas aqui, do barra A até barra W, são questões de conveniências. Né? Então, por exemplo, aqui, barra W é um atalho para descrever o grupo de caracteres alfanuméricos. Por exemplo, se eu pensar somente em ASCII, barra W pode ser reduzido a isso, certo? E barra W, a negação de o W maiúsculo, a negação do W minúsculo, pode ser reduzido a isso. Então, o barra W está fora do nosso grupo, porque eu posso descrever a partir de operações mais fundamentais. Tá nessa discussão, uma questão de simplicidade, eu vou considerar somente a tabela ASCII. Na verdade, em algumas horas, eu inclusive um subconjunto da tabela ASCII, sem acentos, sem caracteres chineses, sem todas as complicações que o Unicode traz. Tá? Então, vou tirar esses dois caras da minha tabela. Mesma coisa com barra S minúsculo e maiúsculo. Né? Então, ele inclusive já dá a equivalência. Barra S serve para encontrar espaços e o S maiúsculo não espaço. A gente tira. Barra D e barra D minúsculo e maiúsculo são números. Então, barra D é basicamente esse grupo, de 0 a 9. Tá? E o outro é a negação do barra D, não 0 a 9. Então, também, caem fora. Esses aqui são extensões que eu não estou muito preocupado agora. Tá? Então, isso tem a ver com que tipo de pergunta a gente quer fazer para as nossas linguagens regulares num contexto de programação. Então, por exemplo, eu defino uma expressão regular, né, que define um padrão de busca de uma string. Eu posso identificar se uma string faz parte daquela linguagem regular. Né? Então, por exemplo, imagina que eu crie uma linguagem regular com essa expressão que eu vou digitar aqui embaixo. Né? A ou B várias vezes. E eu posso fazer várias perguntas para essa linguagem regular. Por exemplo, eu posso perguntar se uma string específica faz parte da linguagem. Então, por exemplo, se essa string faz parte. E existem várias outras perguntas válidas e interessantes. Por exemplo, dado uma substring aqui, eu posso perguntar: essa substring contém algum elemento daquela linguagem? Ou essa outra pergunta: a string começa com algum elemento daquela linguagem? Todas elas são perguntas úteis, e no caso aqui, todas elas, né, para esse exemplo, teriam respostas verdadeiras. Essa string realmente faz parte da linguagem, só contém A's e B's. Essa string contém alguns elementos, por exemplo, o A, esse ABB e o B, que são elementos da linguagem. Então, ela tem 3 substrings que fazem parte da linguagem. E essa aqui, de fato, começa com um elemento da linguagem, que é essa substring. Na verdade, do jeito que eu coloquei, como a minha linguagem aceita uma string vazia, qualquer string começa com um, um elemento da linguagem. Né? Ela aceitaria qualquer string. Enfim, então, todas perguntas válidas e úteis. Né? Mas, em teoria de compiladores, quando a gente pensa que uma linguagem, uma expressão regular, como sendo a definição de uma linguagem regular, isso favorece bastante a primeira pergunta. Na verdade, pensando na expressão regular como uma definição de uma linguagem, né, um conjunto de palavras ou sentenças válidas de uma determinada linguagem formal, a gente fica restrito a basicamente fazer a primeira pergunta. Tá? Então, várias questões que aparecem na programação diária, que tem a ver com as outras perguntas que eu posso querer fazer sobre aquele padrão, meio que perdem o sentido para a gente, né, na teoria de compiladores. Porque eu estou usando, né, se eu quiser usar uma expressão regular só para definir uma linguagem, basicamente eu quero saber só se determinada string faz parte ou não, se ela aceita ou não aceita determinadas strings como exemplos do padrão que a gente definiu. Então a gente vai, né, além de se limitar a alfabetos simplificados, e a gente vai também se limitar somente a essa primeira pergunta. Tá? Não estou falando que as outras não são importantes, elas são importantes, mas eu preciso simplificar um pouquinho a nossa análise. E, né, e as metodologias para tentar responder essas outras perguntas são um pouco mais complicadas e mais difíceis de abordar,
tá? Né, seriam, digamos, temas mais avançados na teoria de compiladores e de linguagens naturais. Então a gente vai basicamente responder, tentar usar expressões regulares para definir linguagens regulares e que respondam somente uma pergunta, né? Se uma string faz parte de uma linguagem. Ou, se pensar em Python, eu quero ver se eu estou interessado somente nesse operador, o full match. Eu tenho uma expressão regular e eu quero verificar se ela possui um match completo com strings. Tá? Então, várias operações têm a ver com os outros usos de expressão regular. A gente vai tirar todas elas logo de cara. Então, essa aqui pega o início da string, fim da string, tudo isso tem a ver com, né, a possibilidade de usar expressões regulares em outros contextos, para encontrar substrings, coisas do gênero. Tá certo? Essa aqui, né, o match the literal backslash. Então, uma dificuldade que eu vou consertar de maneira bastante artificial é a seguinte: nossas expressões regulares contêm alguns símbolos, por exemplo, parênteses, o pipe, fechar parênteses, asterisco, mais, etc. Símbolos que com significado especial. Mas como as expressões regulares que aparecem em código, elas precisam lidar com strings arbitrários, pode ser que as strings contenham esses símbolos. Então é preciso de um mecanismo de escape para poder representar um caractere de abrir parênteses, por exemplo, um caractere de pipe como parte do padrão. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui nessa string A ou B ou o pipe, né, eu não posso simplesmente escrever o pipe, porque ele tem um significado especial na linguagem de expressões regulares. Então, né, em código a gente coloca barra pipe, barra tira o significado especial daqueles operadores. Ele permite representar alguns símbolos também que normalmente não seriam representáveis ou de difícil representação numa string. Por exemplo, uma quebra de linha. Tá? Então, nesse caso, eu aceitaria strings com pipes no meio, coisas assim. Certo? Eu vou eliminar a necessidade desses problemas simplesmente escolhendo alfabetos que não incluem esses operadores. A gente está fazendo estudo teórico, com linguagens simplificadas, com alfabetos simplificados. Vamos assumir que só existam letras e nenhum caractere problemático. Então, com isso eu elimino o backslash, né, para o caractere de escape, e todas as variantes que possam aparecer. Tá? E, bom, enfim, a gente ainda tem alguns padrões para lidar. Então, vamos continuar. Aí eu quero encontrar nesse conjunto de caracteres, então eu já eliminei o escape, nesse conjunto de operações, na verdade, quais são as operações fundamentais ou não. Eu já mencionei, eu já tirei, né, duas operações equivalentes a essas duas, né, que era o barra A e barra Z, para pegar o começo e o fim da string. Aqui são só sintaxes alternativas, vou tirar isso, porque implicitamente eu já estou lidando só com essa situação do full match, né, onde a gente quer verificar se uma string completa faz parte da linguagem. E as outras operações eu vou analisar, vou tentar decompor em operações mais fundamentais. Então vamos começar aqui com ponto. O operador de ponto pode ser reduzido a operações mais simples. Né? Ele vira basicamente isso, ou A, ou B, ou C, ou D, e assim por diante, até exaurir todo o meu alfabeto. É lógico que é muito inconveniente escrever isso, não vou negar. Então, na prática, o fato de existir esse atalho para não precisar escrever o grupo inteiro de todos os caracteres válidos daquela linguagem é uma grande ajuda, mas não é essencial. Tá? Só porque é inconveniente não significa que é essencial. Então, eu vou tirar o operador de ponto. Ele pode ser decomposto em operações mais básicas. Eu quero, de novo, encontrar qual é o conjunto mínimo de operadores necessários. Então, vamos lá. Asterisco e mais. Eles certamente parecem... Opa, apaguei mais. Eles parecem bastante essenciais. Será que são? Será que os dois são? E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: eu só preciso de um deles. E normalmente a gente escolhe o asterisco. Tá? Por quê? Porque eu consigo escrever um como função do outro. Né? Então, imagina que eu tenho um padrão qualquer. Tá? Esse padrão poderia ser uma sequência, mas vamos pensar assim: sempre que eu escrever dessa forma, é porque eu tenho um padrão que pode conter outras operações dentro dele. Padrão asterisco aceita zero ou mais repetições daquele padrão. Concorda? E padrão mais aceita uma ou mais repetições daquele padrão. Mas notem o seguinte: uma ou mais repetições de um padrão eu sempre posso escrever assim, como padrão asterisco. Né? Que eu tenho uma repetição do padrão seguida por zero ou mais. Ou seja, o mais é desnecessário. Eu também poderia pensar que o asterisco é desnecessário, né? Porque eu posso escrever padrão asterisco como sendo uma ou mais repetições opcionais. Tá? Então, uma das duas pode cair fora. Eu vou tirar o operador mais. Tá? Então, o operador asterisco identifica zero ou mais repetições de um padrão. E ele vai ser o nosso operador essencial. Vamos lá. Interrogação. Será que é importante? Né? A alternativa.
né, ele encontra 0 ou 1 repetições. Eu não consigo reescrever isso em função do asterisco, mas dá para reescrever isso em função de operações mais básicas, certo? Então, como que eu faço isso? Eu posso escrever, imagina que eu tenho um padrão, interrogação, né? Ou seja, esse padrão é opcional. Eu sempre posso reescrever isso com a seguinte operação, né? O padrão opcional, ele vira ou o padrão ou uma string vazia. Na teoria de compiladores é comum que a gente represente explicitamente uma string vazia com símbolo, uma letra grega, epsilon. Tá? Isso serve para dar uma dica visual de que tem uma string vazia. Né? O problema de escrever uma string vazia literalmente é que ela é vazia, você não vê. Então isso pode gerar uma certa confusão e é interessante explicitar então esses padrões vazios. E como meu teclado não tem letras gregas, eu roubei e coloquei uma aqui para copiar e colar. Tá? Então a gente vai colocar aqui essa observação, representa uma substring vazia, com um padrão vazio, vamos escrever assim. Tá? Então epsilon representa um padrão vazio, vou colocar uma string vazia. Tá? E aqui eu quero separar, desculpa, eu apaguei o mais, mas eu quero separar em cima as operações fundamentais. Então já vamos escrever aqui operações. E aqui embaixo as operações derivadas. Aí aqui eu mostro como que eu posso derivar, né, uma operação não fundamental a partir das fundamentais. Então, nesse caso, né, uma mais repetições, a gente já tinha concluído que era a mesma coisa que repetir esse padrão, trocar, né, padrão mais pelo padrão, seguido do padrão asterisco. Aí vamos continuar aqui com as outras opções, né, e analisar o que elas fazem. Esse asterisco, interrogação, mais interrogação, etc. Tudo isso tem a ver com buscas de substrings dentro de uma string. Eles são a non-greedy versions. O que significa non-greedy versions? Deixa eu dar um exemplo e tentar ilustrar por que isso não é relevante para a nossa discussão se eu me limitar a essa pergunta. Se uma determinada string faz parte da linguagem. Tá certo? O que seria vamos colocar um mais aqui. Vamos deixar uma linguagem que não aceita string vazia. Essa string faz parte da linguagem? Sim, faz parte da linguagem. A gente consegue olhar se a linguagem define strings formadas por A ou B, de qualquer tamanho maior ou igual a 1, de tamanho maior ou igual a 1. E apesar dela fazer parte da linguagem, existem vários substrings aqui que fazem parte da linguagem. Qualquer letra separada desse texto faz parte da linguagem. Se eu pegar só até o penúltimo caractere faz parte, até o antepenúltimo também. Né? Qualquer seleção que eu fizer aqui dentro faz parte da linguagem. Então, como que chama? Então, se eu quisesse lidar com a pergunta de encontrar qual substring, como que chama? Qual a substring que faz parte da linguagem e inicia aquela string de texto, ou encontrar os padrões que estão aqui dentro, né? As substrings que fazem parte da linguagem, ou dentro de um texto maior, encontrar todos os ABs que estão aqui dentro. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, essa distinção entre a versão greedy e não greedy é importante. Tá, o que é a versão greedy e o que é a não greedy? Vamos pensar então na pergunta que não é a que a gente está interessado, mas é encontrar as substrings. Então, vamos pensar no algoritmo que ele vai varrendo essa string e tentando encontrar um padrão em cada ponto do cursor. Tá? Então, imagina que eu estou aqui no primeiro ponto. Ele tenta aplicar esse padrão. O que ele vai fazer? Ele vai varrer a string até aqui e aqui vira a primeira substring, certo? Então, separa essa substring e continua. Aqui não é válido, não é válido, não é válido, não é válido, não é válido. Até chegar aqui, nesse ponto, ele encontra outra substring que é o A. Anda mais um pouquinho e encontra outra substring que é o B. Tá? Isso acontece na versão greedy do operador, né? A versão gulosa do operador. Que ele tenta pegar a maior substring possível, né, válida a partir daquele ponto. Se eu tivesse a versão não gulosa, ele faria o contrário. Ele tentaria encontrar a menor substring. Então aqui eu teria uma substring, aqui o B seria outra, esse outro B seria outra, e assim por diante. Né? Basicamente eu teria substrings de um único caractere. Tá? Lembrem que nessa questão de ser um caractere por vez, tem a ver com esse padrão. Se meu padrão fosse um pouquinho mais complicado, por exemplo, fosse AB ou B, então a versão greedy pegaria primeiro a não greedy, desculpa, pegaria primeiro esse AB, depois o B, que também faz parte da linguagem, esse AB também faz parte da linguagem, e pegaria, né, às vezes, alguns exemplos com 2 caracteres, às vezes, alguns exemplos com 1. Enquanto que essa versão greedy, a padrão, tenta sempre pegar, a versão gulosa, pegar a maior substring possível. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma ocorrência do primeiro lado, uma do segundo, do primeiro, do segundo, do primeiro, ela pegaria até aqui. O A sozinho não faz parte da linguagem, né? Eu preciso, sempre que aparece um A, ele tem que estar pareado com um AB. Tá? Então, a gente teria a primeira ocorrência da string aqui,
Isso não faz parte dessa linguagem, tá? Assim como esse outro A isolado também não faz parte, mas a B faz. Então, eu teria essas duas substrings. Então, essa separação entre as versões gulosas e não gulosas, ou ambiciosas e não ambiciosas, ela é importante para encontrar substrings nesses outros tipos de tarefas, que não são as tarefas que a gente está interessado. Então, eu vou arrancar fora essas opções. Tá? Essas que, digamos, são extensões ou têm a ver com outras questões que não a tarefa de verificar se uma string faz parte de uma linguagem, não vou nem classificar aqui, vou deixá-las totalmente fora. Então vamos lá, agora próximas operações. O non-greedy eu vou apagar de novo, não sei se tem mais alguma. Essas operações de né, encontrar n repetições ou n a m ou qualquer coisa assim. Isso aqui também dá para fazer, para escrever a partir das operações básicas. Tá? E como que eu faço isso? Vamos começar com alguns exemplos. Tá? Imagina que seja duas repetições de um padrão. Tá? Não tem como eu escrever o n literal, mas eu posso, se eu souber o valor de n, por exemplo, se eu tiver um padrão e eu quero encontrar duas repetições, exatamente duas repetições, eu sempre posso reescrever isso dessa forma, padrão, padrão. É um padrão seguido do padrão novamente. É lógico que esse mecanismo pode ser muito mais conveniente, né, principalmente se esse padrão é um padrão longo e complicado, mas enfim, eu não estou interessado em conveniência. A questão aqui não é encontrar a forma mais conveniente de escrever expressões regulares, mas é encontrar a forma mais básica, mais enxuta, que contém o menor número de operações. Isso aqui eu posso eliminar essa operação com um certo trabalho, mas é possível. Imagina que eu tenho então uma operação desse tipo, de n até m. Aliás, melhor, tem essa operação, que é vírgula n, significa até n repetições de um padrão. Como que eu consigo fazer isso? Imagina que eu tenha então, por exemplo, esse caso, até duas repetições do padrão. Até duas repetições do padrão significa o quê? É a mesma coisa que escrever o padrão, interrogação, concorda? Porque aqui eu tenho uma repetição, ou zero, mais uma ou zero. Então, no final, eu vou ter de 0 a duas repetições. A interrogação não é uma operação fundamental, mas a gente consegue transformar em operações fundamentais. E como que eu faço isso? Coloco o epsilon, né? Eu transformo aquele padrão interrogação e reduzo ele às operações fundamentais. Tá? Lógico, se esse número for um número muito grande, eu vou ficar com uma expressão regular gigantesca. Mas enfim, é a vida. O fato é, essa não é uma operação fundamental. E se eu tiver algo do tipo n vírgula, né? Ou seja, n ou mais repetições de um padrão. Que eu fiz aqui. Vai ficar melhor assim, né? Então, por exemplo, para duas ou mais repetições, como exemplo, como que eu faço? Eu sei que eu tenho que ter pelo menos duas repetições e depois quantas eu quiser. Bom, quantas eu quiser, eu posso escrever como padrão asterisco. Tá? Então, isso foi fácil. E, finalmente, o de n até m. Então, por exemplo, 2 a 4 repetições. Esse fica meio chatinho. Eu tenho duas garantidas e mais duas até chegar a 4 opcionais. Né? Duas opcionais seriam, eu poderia escrever dessa maneira. E a gente já sabe que a interrogação pode ser reduzida a outras operações fundamentais. Então eu troco aqui e eu tenho uma maneira de decompor esse padrão em outros padrões mais básicos. Tá? Então esse aqui vai embora, vira uma operação derivada. Já o grupo também é uma operação derivada. Na verdade, ele é só uma maneira mais conveniente de escrever o pipe. Né? Então, se eu tiver algo do tipo A, B, C, D, eu sempre posso decompor isso como, posso, talvez botar entre parênteses, A ou B ou C ou D. Tá? Então, eu sempre consigo decompor um grupo dessa forma. Se eu tiver uma negação do grupo, né, o grupo tem várias variantes. Se eu tiver uma negação de A, B, C ou D, eu também consigo escrever com muito mais trabalho, porque agora eu tenho que enumerar todos os caracteres válidos que não são nem A, nem B, nem C, nem D. Dá um trabalho enorme, mas enfim, o ponto aqui não é minimizar o trabalho, é minimizar o número de operações básicas a qualquer custo, mesmo quando o custo é grande. Então aqui seria E, F, G, H e assim por diante. Eu não vou escrever todos, porque isso depende do alfabeto que estou interessado, mas enfim, é possível. Tendo um alfabeto finito, é possível. Com um alfabeto infinito não seria. Mas não existem alfabetos infinitos, nem a tabela Unicode é infinita, isso é muito grande, e seria um trabalho gigantesco fazer isso para qualquer alfabeto que aceita o Unicode inteiro. Né? Porque eu teria que escrever literalmente centenas de milhares de caracteres, né, para representar aquele grupo de captura. Eu também tenho, né, a última sintaxe importante aqui, coisas do tipo de A até C. Esse aqui é fácil, é só explicitar exatamente os caracteres que fazem parte daquele intervalo. Então, beleza. De novo, não é uma operação fundamental. Essa aqui e essa aqui, a gente está usando a torta e a direito, e eu não
não discuti ainda a questão se elas são fundamentais ou não. E elas são. Eu vou upgradear aqui. ah, então vamos escrever assim, né? Colocar em letra maiúscula para poder escrever. Vamos escrever do jeito que está aqui, para ficar. Ficou feio, né? Aqui eu uniformizo a minha sintaxe. Vamos uniformizar a notação. Então, onde eu estava escrevendo padrão, vamos usar essa notação mais light. Tá? Na verdade, selecionar todas as ocorrências de padrão. Tá. Acho que fica mais compacto, mais bonitinho. Então, letras maiúsculas na nossa notação aqui vão significar padrões e as minúsculas letras literais de um alfabeto. O parêntese pode parecer uma operação muito fundamental, de fato é importante, mas ela não consiste numa operação em si. Ela simplesmente serve para definir a precedência dessas operações. Tá? E por que parêntese é importante? Imagina que eu tenho algo do tipo A, B, asterisco. Tem uma ambiguidade aqui. Esse asterisco se refere ao quê? Ao B, então eu tenho um padrão B asterisco, ou B se refere a zero ou mais repetições do padrão AB. Eu preciso desambiguar, eu preciso escolher a precedência desses operadores, tá? E para o padrão expressões regulares a gente dá uma precedência maior para os operadores de repetição, né? Então para o asterisco, mais interrogação, etc., do que para o operador de alternativa. Então essa expressão do jeito que está escrita é interpretada assim. Se por um acaso eu quisesse a outra interpretação, daí que eu preciso dos parênteses. Eles são só um recurso para como chama, tirar essa ambiguidade das operações. Ou existe uma outra operação que eu não mencionei, que vale a pena mencionar explicitamente, que é a concatenação. Então vamos colocar aqui em cima do parênteses, que ela é outra operação básica. Então, que é a concatenação de duas expressões regulares. Né? Ela significa o seguinte: aqui eu tenho um padrão A e depois um padrão B. Eu vou aceitar uma string que começa com uma string que cai no padrão A, seguida de uma string que cai no padrão B. Tá? E eu usei essa operação várias vezes aqui, sem anunciar, né? Por exemplo, aqui, eu tenho a concatenação de strings. Eu usei essas operações várias vezes, né, sem anunciar, e é importante explicitar que essa é uma operação fundamental. Aí vamos continuar a nossa tarefa de eliminar tudo que não é essencial das expressões regulares. Então aqui eu tenho, isso é uma coisa específica do Python, eu posso mudar o critério de interpretação das expressões regulares dentro de um grupo. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, o que cada letra significa, mas são coisas do tipo, se a expressão regular vai ser sensível a maiúscula e minúscula, se ela pode atravessar várias linhas ou não, enfim, várias questões desse tipo, que para mim não interessa. Tá? Eu quero adotar uma linguagem minimalista sem variantes, então eu não preciso colocar um grupo que ajuda a reinterpretar a minha expressão regular de uma maneira diferente. Certo? Já esse aqui é o group inversion, enfim, isso aqui é um detalhe de implementação também, porque a operação de agrupamento no Python, além de definir a precedência de operações, também cria os grupos de captura, né? São subpadrões que a gente consegue acessar depois que encontra uma string que faz parte daquela expressão regular, daquela linguagem regular. Aqui desabilita essa habilidade. Tá? Não estou interessado nisso, eu só quero saber se uma string completa faz parte da linguagem ou não. Não estou interessado no que acontece, né, na estrutura interna dela. E aqui é a mesma coisa, aqui você dá nome aos grupos, também estou interessado nisso. E eu tenho duas versões parecidas, que são essas aqui, ó, barra pname e barra number. Barra number que é barra 1, barra 2, etc. Essas duas operações são bem parecidas, mas enquanto aqui encontra, né, ela precisa reproduzir o conteúdo do primeiro grupo de captura, aqui ela precisa reproduzir o conteúdo de um grupo de captura com nome tal. Então aqui a gente especifica pela posição do grupo e aqui pelo nome. Enfim, isso aqui não encaixa, não é uma operação derivada, ela é uma operação fundamental, ou mais ou menos isso, porque na verdade ela é uma operação, uma extensão, ou se quiser, eu posso pensar que são operações não regulares. O que é isso? Elas não fazem parte das linguagens regulares, mas várias implementações criam essas extensões. E por que é importante apontar isso e distinguir isso? A gente vai estudar um mecanismo, né, o mecanismo de autômatos, que é capaz de lidar com expressões regulares tradicionais, certo? Mas é totalmente incapaz de lidar com essas extensões não regulares, essas operações não regulares. Existem maneiras de fazer isso, tá? Mas quando a gente aplica esses truques ou essas maneiras de, de estender um autômato para lidar com essas operações, eu saio do escopo das expressões regulares e a gente acaba perdendo vários resultados teóricos interessantes, vários resultados de equivalências, de maneiras diferentes de ver
linguagens regulares, autômatos, representações diferentes daqueles autômatos, às vezes com algumas consequências práticas importantes. Tá? Por exemplo, existem alguns teoremas que mostram, por exemplo, discutem sobre a ordem de complexidade de uma busca de expressões regulares. Esses teoremas funcionam para expressões regulares de fato, onde sempre que eu colocar uma extensão como essa, eles perdem a validade. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, nessa análise de complexidade, provou-se que a complexidade é proporcional ao tamanho da string, no máximo, ao tamanho da string vezes o tamanho da expressão regular. Quando a gente coloca essas extensões, eu perco essa qualidade e a minha complexidade máxima pode virar, no pior caso, exponencial. Então, isso é um problema, tá? Mas, enfim. Mas, por outro lado, essas operações são convenientes e úteis em vários casos. Então, fica uma questão. Será que, por uma pureza teórica, a gente descarta essas operações, mas elas são úteis na prática? Mas, por outro lado, por uma pureza teórica, eu consigo garantias mais fortes de que minhas expressões regulares não vão se comportar muito mal? Não é uma decisão fácil. E por uma questão histórica, como o Perl implementou isso desde o começo e o Perl popularizou expressões regulares para quase todas as linguagens de programação, a gente fica preso a essa decisão histórica, digamos. Tá? Já aconteceram casos grandes de falhas devido a expressões regulares mal feitas ou que possuem um comportamento lento para algumas strings específicas. Existem ataques de hackers que direcionam isso, eles tentam atacar. É muito comum usar expressões regulares para validar strings, coisas do gênero. Então eles tentam jogar strings, tentam adivinhar como que a pessoa escreveu a expressão regular e jogar strings que vão causar problemas, que talvez entrem nesse caso exponencial e derrubem o servidor, porque ele gasta uma quantidade de computação absurda para processar requisições simples. Isso já aconteceu mais de uma vez e vai continuar acontecendo, sempre que alguém puder usar esses padrões. Certo? Então, a gente vai separar então, as operações não regulares e vamos continuar na nossa lista. Comentários. Isso aqui sem comentários. Vou apagar. É totalmente dispensável escrever comentários. Não é uma operação básica. Pode ser útil, não é básica. Todos esses operadores, isso aqui são o que a gente chama dos operadores de look ahead e look behind. Tá? Então, o que é look ahead? Ele olha na frente ele aceita uma operação, nesse caso aqui. Ele procura um padrão na frente do cursor, mas não avança o cursor. Então, o que seria isso? Imagina que eu tenha... vamos colocar uma operação de look ahead aqui. Tá, o que seria essa operação de look ahead aqui? É que ele vai procurar o padrão ABAB no começo da string, mas não vai avançar o cursor na string, certo? Então, vamos colocar assim, BB e... Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ele não vai aceitar coisas do tipo ABAB, porque o operador de look ahead quer encontrar um BB no início da string, não encontrou, então ele invalida a string, certo? Mas o que o look ahead faz? Esse caso aqui talvez não esteja muito legal. Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar para as expressões Python aqui, /d+, aliás, esse é um bom uso. /w+, mas aqui eu precisaria de um look ahead negativo. Tá, o que essa expressão regular faz? /w pega palavras, qualquer palavra formada por letras ou números. Então, foobar 01, qualquer coisa desse tipo. E esse aqui, o /w, parece um bom padrão para identificar variáveis de um código. Mas não é, porque ele aceita também dígitos. Ele aceita, por exemplo, 0 foobar. Ele aceita 42, que não são nomes de variáveis, são números. Por que ele aceita 42? Porque /w aceita letras e números, inclusive se a palavra começar com número. Então, como a gente conserta isso? Com um look ahead negativo, no caso. Então, o que ele faz aqui? Ele olha um caractere para frente, verifica se é um dígito. Tá? Se for um dígito, ele recusa, certo? Então, isso aqui, 42 seria rejeitado por esse padrão. Enquanto que o foobar 42, ou x42, ou n0, qualquer padrão que tenha letras e números, mas que não comece com um dígito numérico, seria aceito. Tá? Ou eu poderia também usar o look ahead positivo, que é o seguinte, poderia fazer algo assim. Ela precisa começar com um caractere de A até Z, e depois qualquer letras e números. Uma outra maneira de expressar o mesmo padrão. Então, uma coisa importante aqui é o seguinte, o look ahead não consome a string. Então, se eu fizer um grupo de captura aqui, o que vai acontecer? Ele vai capturar o n e o 0, porque o look ahead não consome a string. Ele verifica, ele anda um pouquinho para frente, verifica se obedece ou não o padrão desejado, tá? E se não obedecer, ele rejeita a string. Se obedecer, ele volta o cursor para o ponto inicial e deixa a expressão regular ler o resto.
Tá? Isso é muito útil, mas, de novo, é uma extensão não regular. Então, a gente coloca aqui, isso não faz parte das linguagens regulares, e, de novo, viola todas aquelas garantias que eu mencionei, que podem ser muito úteis na prática. Tá? Então, o look-ahead de negativo, ele verifica se a string viola o padrão, mas sem avançar na leitura. Tá? Já esses dois são look-behind. Tá? Ele faz a mesma coisa, mas do lado de lá, do lado direito. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, eu teria que terminar. Aliás, eu não coloquei, eu não adaptei para look behind, né? Look behind, ele tem esse sinal aqui menor. Então, aqui ele verifica se a esquerda, né, ou se o que ele acabou de ler corresponde a esse padrão de A a Z. Tá, então, essa string seria rejeitada, porque ela termina com um dígito. Ela obedece essa captura barra W+, né? Mas termina com um dígito, não uma letra de A a Z. Então, nesse caso, ele aceitaria isso, 0N, por exemplo. Tá, então, eu vou copiar e colar isso aqui, porque está mais fácil. Então, look behind, que obedece o padrão à esquerda. Aí, no caso, não faz sentido falar em avançar, né? Mas sim voltar à leitura. E o look behind negativo, em vez de aceitar uma que obedeceu o padrão, uma que violou o padrão à esquerda, mas sem voltar à leitura. Tá? Então, são outras operações não regulares, potencialmente úteis, potencialmente problemáticas. E vamos continuar aqui. A gente tem... Esses aqui são os que eu acabei de colocar, o look behind. E esse último é outra expressão, ainda mais não regular que as outras, que é o condicional. Tá? Então, ela verifica se... Vamos dar um exemplo aqui. Ela faz um if na expressão regular, basicamente. Então, deixa eu tentar escrever uma assim. Letras e números. Escrever explicitamente. Então, imagina que meu padrão é esse. Tem algumas letras seguidas de alguns números. E aqui, esses grupos podem ser opcionais, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho opcionalmente algumas letras seguidas de alguns números. E essa execução condicional vira uma coisa estranha, assim, como aqui eu posso verificar se ele encontrou alguma coisa no primeiro grupo. Caso tenha encontrado, eu defino um padrão que deva acontecer aqui depois. E caso não tenha encontrado, eu defino outro padrão. Então, é algo assim, o meu padrão de expressão regular seria algo do tipo, se tiver letras, né, se começar com uma letra, eu posso ter vários números e depois, sei lá, várias letras. Enquanto que, se não tinha letra no começo, eu não posso ter letra no final. Então, vamos deixar um padrão vazio. Esse monstrinho aqui vai pegar coisas do tipo A, AB01, CD. Tá? Ele aceita isso. Mas ele recusaria coisas do tipo... Isso aqui seria ok. Mas ele aceitaria coisas... Ele rejeitaria coisas do tipo 01AB. Eu não posso ter 01AB, porque esse segundo padrão aqui só é ativado se ele encontrou o primeiro. Certo? E eu também não posso ter coisas do tipo AB01. Porque se eu ativei esse padrão, nesse condicional, a gente vai ativar, né, essas letras obrigatórias no final. Tá? Então eu preciso colocar letras no final. Não é muito utilizado, mas também tem seus usos. Então vamos colocar aqui execução condicional. Isso cai fora do nosso conjunto mínimo e a gente fica com isso aqui: operações fundamentais, derivadas e aqui algumas operações não regulares. Eu vou tentar só, para finalizar aqui, argumentar por que é plausível que esse seja realmente o conjunto mínimo de operações. Por que isso aqui... Porque existe algo de especial nessas operações. Tá? Então, eu vou falar, né, das relações. Aqui faltou colocar... faltou colocar, né, uma outra operação bem básica, que é essa, simplesmente uma letra, o padrão que corresponde diretamente a um símbolo. Né? Então, por que essas operações? As operações em si são essas, né? A repetição de padrões, alternativa e concatenação de strings. Tá? Então vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenho uma linguagem 1 que corresponde a várias strings. Né? Por exemplo, A, AB, ABB, ABBB e assim por diante. E que essa linguagem 1 possa ser representada por uma expressão regular. No caso aqui seria essa. Então existe um padrão de expressão regular que descreve aquela linguagem. E vamos pensar que eu também tenho uma linguagem 2 composta por outras strings. Né? Então eu vou falar, eu estou tomando essa abordagem meio esquisita de definir uma linguagem como sendo o conjunto de todas as palavras válidas. Tá? Normalmente você não consegue enumerar quando esse conjunto é infinito,
mas em algumas situações é possível resumir o conjunto com uma expressão regular. Aí eu quero mostrar o seguinte: qual é a relação entre operações com essas linguagens e operações com as expressões regulares. E é isso que dá uma credibilidade boa para a ideia de que essas três operações, o asterisco, o alternativo e a concatenação, sejam de fato as operações fundamentais que a gente estava procurando. Então vamos pensar numa outra linguagem, vou dar um exemplo aqui. Imagina que seja uma linguagem mais simples, uma linguagem finita. Tem o AA, AB, BA, BB. Tá certo? Em termos de expressões regulares, eu poderia escrever de alguma maneira assim, colocando as alternativas. Poderia escrever assim. Também poderia identificar que essa linguagem poderia ser criada a partir de linguagens mais simples, né? Ou seja, existe mais de uma expressão regular capaz de representar a mesma linguagem. Por exemplo, A ou B, seguida de A ou B. Gera essa linguagem mais simples. Tá certo? Eu vou colocar alguns outros exemplos, né? Só porque, enfim, às vezes é mais fácil escolher um ou outro, dar alguns outros exemplos de linguagem. Isso aqui seria a linguagem AB, e vamos analisar essas operações. O que essas operações têm a ver com os padrões? Como que eu posso compor as expressões regulares para produzir novas linguagens, né? Enfim, vou colocar mais umas aqui. L4 e L5, mais simples ainda. Só tem um elemento. No caso, a expressão regular é trivial. Certo, vamos lá. Então, essa ordem não está muito boa. Talvez a operação mais difícil está no começo. Então, vamos tratar dessas aqui. Vamos começar com a mais fácil de entender, que é o ou. Então, imagina que eu tenha expressão regular A, mas se a expressão regular A gera uma linguagem, eu vou chamar de LA, e eu também imagino que eu tenho a mesma coisa para B, né? A expressão B gera uma linguagem regular qualquer. Então, por exemplo, se o A fosse essa expressão, fosse essa linguagem, que tem essas duas letras, ela tem uma expressão regular associada, imagina que o B seja essa L5, também tem uma expressão regular associada. Eu quero saber o seguinte: essa nova expressão regular vai gerar uma nova linguagem. E como que eu monto essa nova linguagem? Essa nova linguagem ela vai ser simplesmente a linguagem que une as strings de A com B. União com LB. Eu não sei digitar o símbolo de união aqui. Vou pensar num uzinho, no Miascat. Tá? Então, isso aqui é formado, a linguagem resultante na operação de alternativa é formada simplesmente pela união dos conjuntos das duas linguagens em cada um dos lados da alternativa. Tá certo? Então, essa é uma operação básica. Eu tenho uma operação de expressão regular que reflete uma operação básica de conjuntos, na união de duas linguagens. Isso é interessante. Tá? Então, eu consegui codificar a expressão regular em termos do seu efeito nos conjuntos, né, subentendidos por cada uma das linguagens regulares. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o A seja essa expressão aqui, AB, e, portanto, LA vai virar AB, certo? Se eu fizer a união de A com B, imagina que o B seja a expressão AB. Então, a linguagem formada por B vai conter só uma string, né, o A seguido do B, e A com B vai ser a mesma coisa que essa expressão regular, AB. Eu substituo aqui, colocando parênteses se necessário. Isso gera para a gente essa linguagem. Vou usar essa setinha longa. A união das strings das duas. Então, vai ter AB e AB. Como a união é associativa, eu posso tirar esses parênteses. Tá? É por isso que esses parênteses são desnecessários também no operador de alternativa de expressões regulares. Bacana. Então, eu posso pensar aqui, ó, literalmente, a linguagem 4, que vem dessa expressão, ela contém somente o A, a linguagem 5 somente o B. Uma linguagem que contém as duas strings, né, os conteúdos das duas outras sublinguagens, pode ser formada pela operação de alternativa, que é exatamente o que acontece aqui nesse exemplo. Bacana. Agora, qual é a próxima operação? A concatenado com B. Como que a gente gera uma string resultante? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: é o produto cartesiano. O que significa isso? Imagina que eu tenha alguns elementos em A, B, C. Chamar que o LA seja dado por isso. E o LB seja dado por alguma outra possibilidade aqui, D, E. O que é o produto cartesiano? LA, produto cartesiano com LB, ele é formado por todos os pares, formados por um elemento de A seguido de um elemento de B. Então vai ter AD, AE, B. Vamos fazer assim. Eu vou ter as mesmas repetições para B e os mesmos dois também, né? Vou fazer a repetição de
C com D e E, né? Então eu tenho todos os pares possíveis formados por esses elementos. Eu posso pensar no produto cartesiano de duas maneiras, como sendo o produto que forma os pares, ou um produto que cria uma operação entre esses pares, por exemplo, uma operação binária. Que eu vou chamar de maneira genérica de um produto, apesar de que não precisa ser um produto de números. É algo que se comporta mais vagamente como uma multiplicação. Então isso aqui vai gerar esse novo conjunto. Tá certo? Eu posso escolher, para diferentes tipos de produto cartesiano, qual vai ser essa operação. Aí eu vou definir o seguinte, né? É comum utilizar, não sei, algum símbolo matemático diferentão aqui. Eu vou pegar no meu mapa de caracteres, um símbolo de multiplicação alternativo. Cadê matemática? Tem matemática aqui, letras e símbolos. Matemática. Vou pegar uma multiplicação diferentona, tipo essa aqui. Então, meu produto cartesiano, trocar todo mundo por essa operação diferentona, e eu posso dar um significado. Ele tem que ter um mínimo possível de semelhança com a multiplicação, por exemplo, ser associativo, e a gente vai usar a operação de concatenação. Então, eu vou pensar que A, multiplicando com essa multiplicação diferente, com D, vai ser a mesma coisa que A concatenado, ou vamos chamar assim, concatenação de A com B. Então, essa é a operação que eu escolhi. Quando a gente faz isso, né, essa concatenação na expressão regular, vira esse produto cartesiano de concatenação entre a linguagem A com a linguagem B. Desculpa. Então, é um jeito de produzir conjuntos novos a partir daqueles conjuntos já existentes. Não sei se eu quero alinhar aqui a obsessão, né? Alinhar os operadores. Na prática, como que seria isso? Né? Como a concatenação de A e B é simplesmente juntar as duas strings, esse conjunto aqui, que eu defini dessa maneira, vai virar o quê? Eu vou pegar essa operação de concatenação e realmente fazer a concatenação. Posso tirar esses parênteses agora, né? E aqui eu tenho um conjunto resultante a partir de todas essas operações de concatenação de LA e LB. Se eu quiser, eu posso substituir aqui, inclusive. Então a gente tem uma maneira de relacionar uma linguagem regular que produz um determinado conjunto de palavras com outra linguagem regular que produz um determinado conjunto de palavras. Se eu fizer essa concatenação entre as expressões regulares, isso vai produzir a concatenação de todas as strings, todos os pares de strings entre essas duas linguagens. Foi um pouquinho mais complicado, mas enfim, deu para encontrar uma interpretação para essa operação em função de operações básicas com conjuntos. E a última aqui é o que a gente chama do power set. O que é o power set? O power set de um conjunto, ele é o conjunto de como que chama? Vamos colocar o conjunto A aqui. Isso é uma operação de conjuntos, tá? Mas ele é entendido como sendo o conjunto vazio, que eu acho vazio aqui. Aqui eu estou nessa, vou copiar o operador de união. Então, o power set é a união entre o conjunto vazio, o conjunto multiplicado por ele mesmo. Então, na verdade, eu estou falando bobagem, porque eu coloquei a expressão regular. Não é o power set de um conjunto, seria a linguagem produzida por aquela expressão regular. Vai ser, né, a união da linguagem do conjunto vazio, o conjunto multiplicado por ele mesmo, o produto cartesiano dele com ele mesmo, o produto cartesiano dele 3 vezes, o produto cartesiano dele 4 vezes, e assim por diante. Então, união, cadê a união? E assim por diante, esse produto infinito. Então, essa operação já existe, e a ideia aqui é representar, em termos de linguagem regular, da mesma maneira. Eu cria uma linguagem, o power set de LA. Certo? Em termos mais intuitivos, pensando em strings, é o que a gente estava discutindo antes. São 0 ou mais repetições de um determinado padrão. Lembrando que o padrão vai determinar um conjunto de strings válidos. Então, eu posso pensar 0 ou mais repetições como sendo o seguinte: qualquer string vazia, na verdade não seria bem o vazio, né? Seria o conjunto formado pelo elemento neutro dessa operação de concatenação, que é a string vazia. Eu falei de maneira meio passando, né, que concatenação é uma multiplicação, um tipo de multiplicação entre strings, e para ser uma multiplicação, ela tem que respeitar algumas propriedades. Ela precisa ser associativa, precisa ter um elemento neutro. O que é o elemento neutro? Uma string, e se eu multiplicar com qualquer outra string, ela funciona como um elemento neutro, como análogo ao 1 para multiplicação de números. O 1 não altera nenhum número. Quando eu multiplico um número por 1, dá um número. Quando eu concateno uma string com a string vazia, o resultado é a string original. Então a string vazia funciona como se fosse esse elemento neutro. Então, power set é isso. Eu tenho aqui o elemento neutro da operação,
depois conjunto puro, conjunto aplicado uma vez com a operação, aplicado duas vezes, né? Então eu faço uma aplicação da operação, eu faço duas aplicações, três e assim por diante. Então, isso define a operação de power set. E de maneira mais intuitiva eu posso pensar, né? Um elemento, eu vou ter 0 repetições do padrão, uma repetição que seria a linguagem original, eu posso ter duas repetições que seria pegar uma string da linguagem original e outra string da linguagem original e concatenar, tá? E assim continua, até 3 repetições, 4 repetições e assim por diante. Tá? Então isso dá uma ideia de que essas três operações, alternativa, concatenação e o zero mais repetições, né, o asterisco, formam uma base consistente, né, que tem a ver com operações fundamentais no nível de conjuntos. Tá? Então, eu poderia pensar em outras operações, posso pensar em outras operações de conjuntos e ver como elas se refletem nas linguagens regulares, mas isso vai definir um outro conjunto de operações, talvez mais poderoso que as linguagens regulares, talvez não. Enfim, mas essa construção, do jeito que é feita aqui, é o que define uma linguagem regular do ponto de vista da teoria da computação. A gente vai estudar essas linguagens, né? Então essa versão reduzida, só com essas operações fundamentais nas próximas aulas, onde eu vou mostrar como que se cria programas para identificar essas linguagens, em alguns casos simples. Então, para traduzir uma expressão regular da vida real para cá, muitas vezes a gente precisa fazer essa tradução. Então, pegar alguma operação derivada e reescrever como uma operação básica, enquanto que todas essas extensões aqui fogem do nosso escopo. Eu não vou lidar com isso. Tá? Essas extensões vão violar o modelo de computação que a gente vai usar. Não dá para implementar essas extensões usando autômatos simples, que vai ser o nosso mecanismo de implementação nas próximas aulas. Tá? Eu precisaria de autômatos um pouco mais complicados, eu não vou discutir isso. Tá? Isso aqui, enfim, digamos, posso falar que é um legado histórico, não é bem um legado, é uma extensão das linguagens regulares, para linguagens não regulares, mas que são suficientemente próximas para que dê para utilizar algumas técnicas em comum, mas não todas. Então é isso, gente. Próximas aulas vão ser sobre autômatos, onde a gente vai descobrir como que implementa o motor de expressão regular do zero. E no caso de expressão regular, de fato, né? Baseado somente nessas operações fundamentais. É isso, a aula ficou longa, mas é um tema complexo. Até mais.